câmera não é o ideal para isso, né? Nem a minha lente, então... O sistema agora é esse aqui. Gente, faz 8 anos desde que eu gravei o primeiro vídeo de tour pelo meu sistema. E hoje, pela primeira vez, depois desses 8 anos, eu vou assistir com vocês e no final do vídeo vou mostrar como é que tá o meu sistema, ou melhor, os meus sistemas hoje para comparar e vocês verem o que aconteceu, o que evoluiu. Vou também contar o que talvez eu não compraria de novo. Mas vamos embora, vamos dar play e passar essa vergonha com essa belíssima qualidade de gravação que vocês vão ver aqui. Vamos lá. Eu não vi, tá? Eu lembrei que tem, vamos embora. Nossa, uma introdução antiquíssima. E vlog, eu me lembro disso. Eu acho que eu não sabia que era vlog. Tudo que eu fazia assim era vlog. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Pelo menos em estilo, né? Segurando a câmera assim, porque estou basicamente atendendo alguns pedidos de algumas pessoas que já pediram para fazer um tour do meu sistema. Eu já falei sobre ele, já escrevi sobre ele, mas eu nunca mostrei ele em vídeo, só em foto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os dois sistemas que a gente tem aqui. Empolgação. Gente, eu vou mostrar para vocês, é muito legal aqui o sistema. Isso aí não adianta. Também a qualidade de gravação é que a gente tem que começar de algum lugar, né? Eu me lembro que nessa época eu usava uma câmera que era o que dava, era o que tinha, enfim, o celular não era tão bom, eu não tinha gimbal, enfim. O meu do meu quarto e o da sala, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais. E só peço desculpas pela qualidade da filmagem. Para fazer isso é um pouco diferente, né? Eu preciso de foco automático, eu preciso deixar a câmera no automático para ir compensando de posição. Então a qualidade não tá a melhor coisa do mundo. Acho que tá tremendo bastante também, porque eu não tenho aquele negocinho, aquele gimbal que custa caro pra caramba. Tá, eu vou avançando, tá? Pra gente ir direto ao ponto. Ó. Como é que é o sistema e como é que é tudo. Então vamos lá. Rapaz, olha só. Como eu falei... Cara, só uma coisa, eu me lembro dessa... Isso era o seguinte, tá? Esse não foi meu primeiro sistema de som, isso eu comecei quando eu já tinha o blog, não tinha o canal no YouTube ainda, então assim, quando eu filmei isso foi algum tempo depois do Mind the Headphone já existir, mas na época ele existia só como blog. E foi uma fase em que eu quis simplificar o sistema, porque quando eu comecei era um sistema com 2 caixas passivas, um amplificador, aí um DAC, um amplificador de fones, e eu quis, assim, acho que foi na época que eu tava fazendo... investindo em algumas coisas, não lembro o que foi, eu fui até na câmera para fazer o canal, não me lembro. Mas eu vendia muita coisa. Então eu vendia as caixas, eu vendia o amplificador. E um grande amigo meu, cara, o Hugo, que inclusive era o dono do Sennheiser Orpheus, que eu já avaliei, o primeiro, ele estava indo se mudar para o Japão e ele estava vendendo esse par de caixas e esse DAC, e amplificador de fones, que é o Benchmark DAC 1 Pré. E aí eu lembro que eu comprei dele e esse ficou sendo o meu sistema aqui por um tempo. Até por isso tá um pouco vazio, né? Enfim, só as caixas nas espumas, pô, não teve uma época que tinha mais coisa aqui, mas é por isso. Mas, cara, eu me lembro, essas caixas eram muito interessantes, assim, são monitores bem near field, então elas são feitas para ficar muito perto. Mas o resultado não era incrível, não, no meu quarto. Eu acho que também, elas ficavam, por mais que elas estivessem nas espumas, elas ficavam meio baixas, assim. E aí, para ter um resultado melhor, elas tinham que ficar muito mais altas. Mas era bem legal. A câmera não é o ideal para isso, né? Nem a minha lente, então eu tive que deixar... Aí, ó, eu usava essa TV de segundo monitor e ela ficava num suporte articulado que ficava na parede. Era uma TV de 32 polegadas, que na época era um negócio grandão. A câmera no automático aí, tanto no foco quanto para ela calcular a exposição, porque senão, enfim, não ia conseguir. Mais um estilo vlog do que o normal, né? Primeiro o MacBook Pro, que é o que eu uso, né? Minha ferramenta de trabalho hoje em dia. E o cérebro do meu sistema agora tá aqui. Ó, é o Benchmark. O Benchmark DAC 1 Pré. Ou seja, essa é a versão dele que tem um pré-amplificador. Cara, esse é um equipamento muito voltado para o meio profissional, mas que acabou sendo muito bem quisto entre os audiófilos. Era isso, é um pré-amplificador, um DAC e um amplificador de fones. Hoje é um equipamento que está bem ultrapassado em termos de medições e tal, mas na época ele era muito bom. E aí eu usava esse HD externo aqui, que tipo devia ter, sei lá, 500 GB. E na época era muita coisa. Aí embaixo aqui um switch para pegar TV e o negócio da TV da época. Acho que era isso. Uso ele tanto para empurrar os meus monitores ativos quanto... Vou avançando, tá? Para não ficar também grande demais.
As caixas aqui. Que são um par de Dynaudio BM5A Compact. Eu comprei de um amigo que estava se mudando, num negócio bem legal, porque eu estava querendo justamente uma sonoridade mais monitor, assim, que é uma coisa diferente de um sistema passivo de caixas de som com amplificador. Elas têm uma sonoridade que, não sei, é mais autoritária, mais forte, isso me agrada bastante e elas são muito, muito, muito neutras. Bom, conectado no computador eu tenho atrás... Mas eu me lembro, engraçado, eu me lembro que assim, elas foram uma mudança grande em relação às caixas que eu tinha antes, que eram as DALI, mas ao mesmo tempo faltava, no meu cenário, assim, faltava grave, não era um som, eu me lembro disso, assim, até por isso eu troquei. O switch, perdão, um hub, Vamos para os fones, ó, chegam aqui. É isso, bom... Aqui em cima as coisas ficam interessantes. Primeiro o Focal LA, né, que é meu fone principal hoje em dia. Olha aí, esse era isso, eu até tinha alguns outros fones, eu também dei uma simplificada e fui no Focal Ear. Assim, isso foi pouco depois dele ter sido lançado, era um fone muito diferente do que existia naquela época, muito legal, assim, tinha muita excursão no falante. Foi essa primeira linha da Focal que foi bem revolucionária. Mas olha isso, eu me lembro que eu troquei porque o cabo dele era um negócio enorme, pesado pra caramba, muito inconveniente. E aí, esse cabo aqui era um cabo de protótipo da Cuba, que a gente pegou com o fornecedor, porque o esquema de cabeamento é igual do Cuba Disco, né, do Focal, são os dois P2, um em cada orelha. E aí eu usava esse cabo aqui, olha só, um protótipo que era pro Cuba Disco, não lembrava disso. Esse cabo é só porque o original dele é muito, muito grande, longo, grosso, pesado, acho bizarramente inconveniente. Eu vou falar sobre isso na variação dele. Caraca, eu não tinha nem postado o review dele. Peguei esse cabo aqui que eu já tinha, coloquei nele porque, enfim, não vi diferença nenhuma e ele é infinitamente mais conveniente. Então, eu tenho mais dois fones. Olha. Um é o Play H6, que fica aqui. Cara, não me lembro desse suporte, de onde ele veio. O da direita é um Superlux HD 681 Evo. Isso foi quando eu comecei a receber equipamentos para avaliação no canal, cara. Acho que a Gearbest me mandou esses fones da Superlux. Era um fone muito maneiro, assim, pra época. A pena que a Superlux hoje perdeu totalmente a relevância, mas ela foi uma marca que trouxe alguns modelos muito interessantes. E o da esquerda é o Bell Play H6. Foi o primeiro headphone da Bang Olufsen. E esse especificamente... ele era de uma edição especial chamada Love Affair e tem uma combinação de cores que era incrível. Aqui no vídeo não dá pra ver direito, mas ele é preto com ouro rosé. Era lindo, lindo o fone. Uma sonoridade muito legal, assim, muito luxuoso. Nossa, eu era apaixonado por esse fone. Hoje é um fone que eu me arrependo de ter vendido. Esse suporte, aliás, não é meu, é de um amigo meu que ele botou... ele colocou à venda e ainda não vendeu, então enquanto isso ele falou, poxa, toma aí, fica contigo que você pode tá explicado. Usar pra, enfim... como base para tá, vamos passar. Entrar aqui no armário, porque também tem algumas coisas. Eu deixava fones nas gavetas. A primeira é essa gaveta aqui, que é onde eu guardo... Ah, tá, não, já tinha coisas interessantes, eu não lembrava. Olha aqui, ó. Primeiro, esse fone aqui. Isso aqui é um Grado RS1i, é um dos... foram produzidas 1000 unidades, foi o primeiro fone da Grado, todas as unidades foram feitas à mão pelo próprio Joseph Grado, que é o cara que criou a marca. É um fone que eu consegui, assim, num negócio do milênio. Eu cheguei a ter 2 desses, de uma história totalmente maluca, mas assim... eu confesso, eu lembro que eu vendi os 2 para investir num computador, para edição, para pegar mais pesado aqui no canal. E assim, nossa, como eu queria não ter vendido esse fone. Porque ele é espetacular, é uma peça histórica, assim. E aí tem outros 3 Superluxes aqui, não sei, nem me lembro, acho que é o 681, 668B, eu acho. O 681 era um clássico, um Audio-Technica M50. Esse aqui de embaixo é um fone da Leaf. Isso, olha isso. Quando a gente estava fundando a Cuba, ou melhor, a gente já tinha fundado, a gente tava para lançar o fone e tal, e aí de repente surgiu, e o fone tem um arco de madeira, né? E aí de repente surgiu essa marca, que era uma marca de óculos de madeira, querendo fazer um fone, e assim, nossa, uma galera mandou mensagem pra gente, putz, olha só, é aquilo, eles não tem nada a ver com a gente, pô, eles iam lançar, nem sabia da existência da gente. Só que a gente ficou muito chateado, porque, pô, a gente era isso, ia lançar um fone de madeira, novo, brasileiro e tal, e eles vieram antes e lançaram. Mas não deu muito certo, assim, eles basicamente pegavam um fone muito simples, assim, quase que de camelô,
tirava ali os componentes e fazia uma casca de madeira em volta. Então não era um produto com uma qualidade muito legal. Nem ajuste de altura tinha, de angulação das conchas e tal. Mas eu lembro que a gente comprou para poder estudar como é que era a laminação do arco deles, que era melhor do que a nossa na época do que a gente estava desenvolvendo. Primeiro tem aqui o grado HP1000, né, que como alguns sabem é uma joiazinha da minha coleção. Isso aqui é um fone da House of Marley, que foi só para, enfim, testar, ver qual era, o tempo. Audio-Technica M50X e o HD 668. Falem pra mim aí. 668, acertei. 662 Evo, o 662 não lembro. Fechada do 681 Evo. E o HD 668. Ah, tá. Essa era a gaveta de headphones. Vamos pros in-ears agora. O que seria mais interessante. E aqui eu tenho mais algumas coisas. Ou não, na verdade. Quer dizer, relacionadas a fone e outras. Sim e não. Mas, enfim, tem embalagem ali do Extreme One, do Bang Olufsen A8. E aqui é o seguinte, eu tenho nessa caixa um monte de adaptador, acessório. Esta caixa ainda existe aqui e ainda tem as mesmas coisas. Tá aqui essa caixa, tá? Eu tenho quase certeza. Que loucura. Coisas de áudio. Fica mais fácil, né? Saber que tá tudo aqui. E aqui eu tenho, no antiga caixa do Shure RC530, uma casezinha que eu boto o VMunk, o Extreme Ears Extreme One tá aqui. Caraca, o VMunk era um earbud fantástico. Já existia nessa época. O Extreme Ears Extreme One foi um fone in-ear universal feito pela Extreme Ears, que é uma marca de fone monitor de palco personalizado aqui brasileiro. E o Bang Olufsen A8 tá aqui na case. Bom, acho que do meu quarto é isso. Aqui, meu querido Duno. Olha! Enfim, ele geralmente fica no mesmo estilo, né? Mas ele tava no... Cara, qual é a história? O Duno DN 2001 que eu falei. Esqueci. Acabei de falar, já esqueci. Esse foi um fone que pra mim foi fantástico. Eu me lembro que na época eu tinha um fone da JH Audio, eu acho. Aí eu recebi o Duno DN 2000, ou alguém me mandou pra testar e eu apaixonei pelo fone. E eu lembro que acho que eu até vendi o JH Audio. Eu acho que eu gostei. Ele tinha uma pegada um pouco mais delicada, musical. Lembra um pouco o Team T2. Mas foi um fone que eu adorava o in-ear. Nessa época ele era o meu principal. Eu trouxe ele aqui pra cima, né? Não quis guardar pra fazer esse vídeo, então ele tá aqui. Bom, gente, esse é o sistema do meu quarto. Agora, a coisa fica mais interessante... o sistema da sala. Chega no sistema da sala, que é esse aqui. Nessa época eu morava com meu pai ainda. Esse era o sistema lá da casa dele. Pô, era bem maneiro. O que tem aqui? E, inclusive, são as caixas que estão na minha casa hoje. Essas são um par de Jamo R907, é um par de caixas torre. Vocês vão ver que elas são dipolares, elas são abertas atrás. Aqui já estava com a eletrônica nova, que é um Musical Fidelity M6 Pré. Ele queimou, inclusive. Um par de monoblocos Belcanto RF1000, que é o que está também lá em casa hoje. Aí tem o DAC, que é um Electrocompanion SD1. Assim, era um DAC era interessante, assim, mais musical, mais eufônico, mas assim, hoje em dia bem ultrapassado. Aí era um Mac Mini, um roteador aqui, Apple AirPort, um condicionador de energia, que é um AC Organizer LC111, acho que é LC. E aqui também um receiverzinho da Denon para tocar as caixas externas. Aí essa TV, cara, a gente fez esse esquema de botar ela no teto, que eu gostei bastante, é uma TV da Sony. Era bem legal, assim. Foi uma das primeiras TVs com... Acho que Android TV, eu acho. Aí, ó, o DAC com o pré, poeira pra caramba, a casa era muito empoeirada. O monobloco. A única coisa é que não era a parada mais conveniente do mundo, porque como o cérebro do sistema era o Mac Mini, a gente tinha um esquema que, tipo, era um teclado que a gente colocava aquele Magic Trackpad do lado e tinha um negócio que juntava os dois e a gente mexia, mas não era a coisa mais conveniente do mundo, não. Que a gente mora agora. E era um sistema bem mais simples do que... Ó, a caixa de costas, elas são caixas dipolares. Isso significa que elas têm a parte de trás totalmente aberta, ao contrário da grande maioria das caixas de som. Isso tem algumas vantagens, porque você não tem mais coloração de gabinete. E mais uma coisa engraçada, é um sistema que nunca soou incrivelmente bem lá. A acústica dessa sala era muito ruim e a gente nunca conseguiu resolver muito, era uma limitação do próprio ambiente. E meio que por causa do tamanho do rack, elas ficavam muito afastadas uma da outra, e aí a formação de palco era bem prejudicada.
Assim, hoje essas caixas estão lá em casa com esse amplificador e eu acho que o resultado é até melhor lá em casa do que também não é maravilhoso acusticamente. Vocês vão ver porque vou mostrar para vocês nesse vídeo ainda. Mas é isso, elas estão lá agora. E o que caixas comuns conseguem te proporcionar. O problema das caixas bipolares é que tem um mecanismo, né? Quer dizer, uma consequência, na verdade. Aqui, ó, ele no DAC, que é isso daqui, que é um Electrocomponent SCD1, já tem um tempinho. De pré-amplificador, um Musical Fidelity M6 Pré. E de amplificador não era assim. Bom, eu achava que eu mostrava fora também. Aí, só para resumir, como é que funciona? O pré, se eu não me engano, ele tinha uma saída de loop que ia para esse receiverzinho da Denon aqui do lado, que é um receiver estéreo. Ó, peraí. Cadê? Eu não mostro ele. Esse é um Mas tá aqui. 11. É esse que tá aqui no cantinho direito. Aqui, ó. Esse aqui que tá no canto direito. No DAC. Ele alimentava as caixas de fora. Então é isso. Esses eram os sistemas, tá? Tem o sistema do meu quarto e o sistema da sala. Agora vamos ver como é que tá hoje. Eu vou começar com o sistema aqui na Cuba, no estúdio. Vamos lá. O sistema agora é esse aqui, de maneira resumida. Uma coisa importante para já trazer é o seguinte. Naquele sistema que vocês viram, eu estava começando o canal, né? Era uma coisa muito mais de hobby naquele momento. Hoje, isso virou minha profissão. Então, esse sistema aqui, especificamente, né, mais do que o da minha casa, que eu já vou mostrar para vocês, ele vai muito numa direção de trabalho, né? Muito do que vocês vão ver aqui são ferramentas de trabalho. Então, é um setup que segue uma lógica um pouco diferente. Mas, enfim, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho ainda um MacBook Pro, mas obviamente esse aqui é outro, né? Eu fico carregando ele sempre comigo, então é o meu computador de trabalho, em geral, né? Ele fica conectado a esse dock aqui da HP. Eu penei muito para achar um dock que conseguisse trazer só um cabo para o computador e assim, alimentasse o computador, conectasse ao segundo display, conectasse ao DAC. E esse aqui foi o que eu achei que fazia isso. Então, cara, funciona muito bem. Aí eu tenho uma interface, que a Topping é 2x2, só que eu não estou usando ela agora, tá? Essa interface é para usar um microfone que ficava aqui em cima, que é o microfone da Rode, mas eu hoje tenho usado esse microfone aqui, da Holyland. É mais prático, não precisei fazer tratamento acústico ainda, mas a interface está aqui, mas enfim, ela faz parte do sistema, mas ela não está sendo usada agora. O principal do sistema mesmo são esses dois aqui, tá? Esse aqui é o DAC e esse aqui é o amplificador que eu uso. É o SMSL SUX e o SHX. Cara, por que eu escolhi esse par? Eu recebi ele para review há bastante tempo e assim, em termos de recursos, de potência e de design também, cara, ele é absolutamente fenomenal. Como eu sempre falo para vocês, eu acho que esse tipo de equipamento muitas vezes é muito mais uma coisa para resolver um problema, assim, né? Eu só quero uma conversão digital analógica 100% totalmente neutra, amplificador. Eu quero o que eu puder ter de potência, com zero ruído de fundo, com controle de ganho e com uma assinatura totalmente transparente e neutra. Muitos equipamentos fazem isso custando muito menos, mas assim, esse é um set já mais topo de linha, que eu gosto do design, eu gosto dos recursos, então é o que eu uso aqui. Gosto muito desse set. E eu também tenho, quando eu quero um sabor um pouco diferente, isso aqui, que é o X-Duo TA26S, que é um amplificador só, valvulado. Ele é muito interessante, assim, é bonito, tem uma sonoridade legal, não é nada drasticamente diferente, né? Eu às vezes acho que, enfim, ele traz um sabor um pouco diferente, mas não é nada de outro planeta. Mas eu gosto dele, gosto do design e tal, então ele fica aqui também. Inclusive, eu uso muito ele para esse fone aqui. Deixa eu só chegar aqui para vocês verem, que é o Sennheiser HD800S. Esse é um fone que tá no que eu considero minha coleção pessoal, né? Um fone que eu comprei há um tempo, que eu gosto muito. Então ele fica aqui. E quando eu uso ele, eu uso com o X-Duo, né? Eu gosto da combinação. O resto aqui é mais de filmagem, não vou entrar muito nessa, mas assim, ainda como o que eu considero o sistema, né? Tem aqui a Genedesk Pro, né, que é uma mesa motorizada, que, pô, eu gosto bastante, né? Eu consigo subir ela para trabalhar em pé, então isso aqui eu acho legal também. Aí, assim, fones, como eu falei, né, rola uma mistura aqui de profissão com hobby. Então, assim, tem muitos fones que estão aqui
Cara, na verdade, mais do que isso, uma coisa importante que eu acho que define logo. Eu recebo muita coisa e eu procuro sempre manter equipamentos que eu considero meio que referência na categoria e na faixa de preço. Então, tem muitos equipamentos que estão aqui, que eu já vou mostrar mais para vocês, as minhas gavetas de fones, que são os equipamentos. Assim, eles ficam comigo até surgir uma nova referência. E aí, normalmente, eu vendo e substituo, tá? Então, assim, aqui é um misto disso tudo. Tem muitos equipamentos que vocês vão ver que eu não necessariamente vou manter, mas que pelo menos por enquanto faz sentido que eu ainda tenha aqui porque eles são referências. Então, por exemplo, cara, Hi-Fi 6H400EC, cara, eu uso com regularidade? Não, mas é um fone realmente muito bom e que ilustra muito bem assim, o que é possível na faixa de preço dele. Pô, Mase Imperium 2, eu gosto muito, assim, esse eu já considero que é mais uma coleção pessoal. Aqui os dois headphones da Moondrop, o Venus e o Cosmo, cara, o Cosmo especificamente, eu acho um dos melhores fones aí na casa dos $800, então ele tá aqui. Aí tem, pô, o Havit H 2002D, enfim. E tem algumas coisas que eu mantenho até mais como decoração. Por exemplo, as caixas da Tropic Audio, eu gosto muito delas esteticamente aqui na estante. Então, assim, aqui vocês vão ver meio que de tudo, tá? Então aqui são equipamentos que eu tenho meio como decoração também. Agora, o que é a minha coleção principal, vamos dizer assim, né, que é o que eu mostrei, isso aqui, cara, é equipamento que está para avaliação. Aqui são os que vão ser meio que shorts ou conteúdos mais curtos. Aqui fones que vão ser review completo. Aqui coisas que eu ainda não classifiquei ainda. Mas aqui que tem, ó, as gavetas com os in-ears, que são os que eu mantenho, né, como eu falei, como referência. Então, assim, tem muita coisa, né, tem vários True Wireless por aqui. Aí, cara, cabeado, tem muita coisa, assim, como vocês podem ver, tipo, desde fones mais baratinhos, né, tipo um Drop 2, KZD-Fi, tem CCA CRA, aqui, pô, é um Truthear Nova, aqui o Truthear Zero Red, Moondrop Aria 2, aqui já tem fones que vão um pouco mais pra cima, assim, um pouco mais sofisticados, então, pô, tem desde, sei lá, Tri 3, o Juicer Butterfly, o Zayful Performer, o Moondrop Dusk, o Eiffel Magic One, aqui os Audio Dream, né, que são os personalizados, né, sob medida, 64 áudio, EPZ, enfim, esses são os fones que estão nessa lógica que eu expliquei para vocês, que, tipo, são, eu mantenho, assim, como um misto de coleção pessoal e referência, né, alguns eu nem venderia, tipo, porque, pô, independente de sair uma coisa melhor na faixa de preço, são fontes que eu gosto muito. Pô, o Eiffel Magic One, ou tem aquele Ico, que é caro pra caramba, mas que tem uma sonoridade muito diferente que eu gosto. Tem o Moondrop Dusk, assim, esses são fontes que eu não pretendo me desfazer. Mas muitos outros vão. Quer ver? Vou dar um exemplo. Ó, isso aqui é uma caixa gigante de coisas que estão para ir à venda. Eu vou mandar pro Rodrigo Esser, que ele que faz a venda para mim. Tem muita coisa aqui, que são ou equipamentos que eu recebi para testar e já avaliei e não vou manter, porque não são referência, ou então até podem ser equipamentos que já foram referência um dia, mas hoje não são mais, e aí vão para um novo dono ser feliz. Então, esse é o sistema aqui no estúdio e na Cuba. Vamos agora para minha casa. Chegamos em casa. E aqui eu vou mostrar para vocês primeiro o sistema da sala, porque esse vai ser o mais familiar para vocês. Olha só, então aqui as Jamo R907 que ficavam lá na casa do meu pai, elas estão aqui agora. Os amplificadores também. Então, como é que funciona? Aqui é tipo uma salinha de TV, né? Então, a gente vê TV aqui, obviamente. E as Jamo ficam conectadas ao mesmo par de monoblocos, né? Que são os Belcanto Ref 1000. A gente trouxe eles para cá também. A parada é que meu pai se mudou, ele não estava com espaço para as caixas, eu falei, não, pode mandar para cá que aqui tem espaço, né? E aí elas estão aqui agora. A questão é um sistema um pouco mais simples, né? Eu não quis trazer o pré-amplificador que estava queimado e tal. Cara, isso aqui resolve minha vida. É o SMSL DO300, ele funciona como DAC e pré-amplificador. Ele fica conectado à TV pelo cabo óptico, e aí, pô, eu tenho lá os aplicativos de streaming na TV, consigo ouvir música assim. E ele alimenta o par de monoblocos que tocam as caixas. Pô, não é, tudo bem, o melhor ambiente do mundo, né? A melhor acústica para caixas desse tamanho.
Mas eu sinceramente acho que funciona muito bem, assim, fica uma salinha bem legal, tem um blackout aqui, então quando a gente vai ver filme, super dá pra fechar, inclusive durante o dia, né, e não atrapalha, é uma TV de OLED. Eu já fiz review dela, não review, né, mas já fiz um vídeo sobre ela aqui no canal, assim, é uma TV que, pô, eu recebi da LG tem um bom tempo já, acho que é uma C2 e, pô, é uma imagem absolutamente fenomenal, principalmente quando eu comparo a TV do quarto, que não é nada demais. Agora eu vou mostrar os outros dois, tem outros dois sisteminhas para mostrar para vocês. Tem o que a gente chama de The Office, que é um misto de quarto de visitas e um lugar que tem as minhas coisas também, ó, aqui. E aí, não liguem para bagunça, tem um ar-condicionado aqui que eu preciso me desfazer, que era do estúdio antigo, e tem algumas caixas ali, inclusive alguns itens que vieram para cá para eu fazer review. Tem vários fones da Corsair, por exemplo, porque são headphones gamers, né? E aí eu quero testar aqui no computador. Quero testar? Não, já testei, na verdade, o roteiro tá quase pronto. Tem ali um parzinho de Kali Audio também que eu vou trazer para vocês. Mas, como é que funciona aqui? Ah, minha bateria eletrônica também. Ó, esse sistema, ele também não é tão diferente assim do que já foi. Eu lembro que eu mostrei o sistema de caixas do meu quarto, né? Que no React estava com um par de BM5 Compact da Dynaudio, e eu já tive essas caixas aqui, só que meu pai manteve, e ele também não queria mais, eu peguei. Então são as DALI Concept 2 que ficam aqui. O computador é aquele computador antigo, eu já falei sobre ele algumas vezes aqui no canal. Aí tem aqui, ó, um SMSL AO200, que é o amplificador que é esse aqui, que toca as caixas, né, elas são passivas, e em cima um DACzinho simplão, que é o SMSL D12. Por quê? É o seguinte, esse AO200, se eu não me engano, ele tem ele não tem USB, eu não lembro exatamente, ou tem, mas não é muito legal, ou tem alguma coisa com o computador, e daria para conectar, eu acho que não lembro, não sei o que é, eu não lembro, eu sei que tem um treco que tipo, ele não funciona muito bem como DAC para o amplificador, e aí eu coloquei um DAC só para poder ser um DAC, então ele tem... O SMSL-D12 fica conectado via USB no computador, aí ele se liga no AO200 e o AO200 amplifica as caixas, ponto final, é isso. E como vocês podem ver, não tem amplificador de fones aqui. O que eu estou usando agora? Estou usando o Fio M15S, né? O player que eu já fiz review aqui no canal, inclusive mencionei recentemente, né, no vídeo do M21, que está aqui também. Então esse é o player que eu tenho mantido aqui em casa, até porque é o que eu uso para viajar e tal. Mas para sistema de fones, cara, fica o M15S. Ele fica ligado via USB no computador e funciona como DAC amplificador para o meu headphone, que é o que fica aqui em casa, que é o Focal Utopia 2022. Então esse é meu headphone principal hoje. Tem outros, né, que ficam lá no estúdio. Tem também, os que eu trago aqui para casa. Por exemplo, aqui, não liguem, tá muito bagunçado. Mas o Moondrop Solid 2, que também é um que eu uso com regularidade, ele fica aqui, ó. Essa case não é dele, mas é uma case menorzinha que, sei lá, eu gostei. Aí, ó, tá aqui o Solid 2. E a Moonlight Ultra tá aqui também, esse também é o que fica na minha casa. E o Moondrop Meteor, também trouxe ele, tenho usado muito. Cara, também tô, sabe com o quê? Usando aqui por gosto mesmo. O Wave Explorer, não sei se ele tá aqui, acho que ele tá lá no quarto, mas ele tá aqui, o Wave Explorer. Então é isso, hoje esse aqui é o sistema do quarto, tá? As caixas com o amplificador, o DAC e o fio M15S, o Focal Utopia e o player que eu fico usando com o in-ears, também ficam aqui em casa e outras coisas para review. Agora, no quarto, é o seguinte, vocês não queriam soundbar? Toma soundbar. Agora recebi, cara, da AV, que vende, né, que traz os produtos da Sonos para o Brasil, essa soundbar, cara, que é a Sonos Arc, o Sonos Ace, que é o headphone, e o subwoofer também, eu não lembro o nome dele. Vai ter review aqui no canal desse conjunto, eu até mudei um pouquinho o esquema aqui do quarto, esse móvel não existia, mas eu coloquei para poder botar a soundbar, porque assim, eu gostei muito do resultado com ela. Cara, é muito bom, assim, é muito interessante, é um som muito... Cara, sem o subwoofer já é um negócio absolutamente impressionante, assim, em termos de quantidade de graves que ela toca. Com o subwoofer fica mais interessante até, porque fica uma experiência ainda mais cinemática, né, para filme eu acho que é muito legal, na sala não tem. E o fone, cara, é uma coisa bem maneira, porque você
tudo aqui está dentro do ecossistema da Sonos, né? Então eu consigo conectar o fone à soundbar. E aí eu vejo TV usando o fone, mas sem precisar aparelhar o fone na TV. Então assim, pô, sei lá, vou dormir, a Duda ainda quer ver alguma coisa. Cara, ela pode pegar, ligar o fone, apertar um botão aqui e aí automaticamente o som da TV vem pra cá. E pô, ele tem rastreamento de cabeça, tem o áudio espacial. Cara, é muito, muito interessante. Então, o sistema do quarto, cara, agora é esse aqui. É uma experiência um pouco mais cinemática no quarto também, né? Que antigamente era só TV e olhe lá. Então, gente, é isso. Esses são os sisteminhas que eu tenho hoje. Gosto bastante deles no geral. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Comentem aí o que vocês acharam, vocês têm sugestões, querem ver mais, do que vocês viram, de repente tem alguma coisa que eu não fiz review que vocês querem ver, mandem aí. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.